bem, amigos aí do canal? Tudo bem com vocês? Por aqui tudo tranquilo, voltando à gravação aqui, aproveitando o dia, atualizando nosso papo cabeça. E hoje o papo é complicado, bora bater um papo sobre a verdade sobre o Cristo. Não que eu tenha verdade não, nem que tu vai ter aí. Mas essa troca de ideia vai ser muito rica e tamo aí para um papo cabeça. Se Jesus é o tipo mais perfeito, ele é o guia e modelo, a nossa raiz mais profunda é o Evangelho, é o Cristo. Cristo. A princípio, Cristo é só um título, né? É só buscar a epistemologia da palavra. Um adjetivo, não um substantivo. Como se fosse uma qualidade. Aquele que é o ungido, o cristalino, né? Crístico. Mesmo caso do Buda, né? Aquela confusão, né? É um Buda. Não. Buda é o iluminado. Tem todo um significado epistemológico ali por trás das palavras. E, claro, ficou bem escondidinho aí na nossa educação rasa vindo do MEC aí da ONU. Sistema socioconstrutivista que é imposto na maioria dos países do mundo ocidental. E aí perdeu esse efeito semântico aí da palavra e foi essa confusão toda. Sabe o que a semântica estuda? Estuda a significação de palavras e expressões. Ué, mas a gente pode estudar a significação? Pode, mas isso não acontece no ato comunicativo, isso não acontece ali entre as pessoas na hora da comunicação? Sim, mas há uma série de sentidos negociados, ou seja, previamente combinados entre os falantes e que nos permitem justamente comunicar alguma coisa. Mentira! Merda, porra! Eu não entendi o que ele falou. E confundiu crença com fé, com sapiência. Foi entrando nesse monte de palavra confusa aí como se fosse uma coisa só, generalizada. E não é, não. Crer, acreditar é uma coisa. Agora ter fé, ver com a intuição é outra, bem diferente. E sapiência é uma coisa que poucas vezes é encontrada nesse órbita terrenal que a gente vive. Sapiência mesmo, sair desse caminho da crença. E não que não vai ter que passar por ele, que eu acho que é um caminho obrigatório. Tu acreditar primeiro em alguma coisa, para depois investigar, ver com teus próprios olhos ali se é ou não é. E não ficar na crença o resto da vida. A terra de Santa Cruz, ninguém é obrigado a crer, mas meu Pai, meu Senhor e meu Deus disse que Ele é a pátria que Ele me deu como herança. Porque Ele disse assim, meu Pai, meu Senhor e meu Deus. E tem também a tal da fé, né? Porque para falar de Cristo é inevitável falar da tal da fé. A fé que move montanhas, se for de um tamanho de um grão de mostarda, que ele tanto falava, pelo menos as palavras que escaparam, né, do Cristo na Bíblia. O poder do cara foi tão forte que ficou aí 2000 anos e ainda continua reverberando, apesar de toda a inversão que fizeram no sistema do Cristo, né? Botar uma cruz na tua casa pra um cara que tu quer amar. Mesma coisa que morreu um parente teu e tu morreu com um tiro na cabeça, tu vai guardar a arma num quadrinho de lembrança do meu filho, morreu a arma que matou ele. Muito pelo contrário, né? Tem que botar a carinha do teu filho rindo, lembrar do melhor momento dele, assim como Cristo sorrindo. Também não essa imagenzinha de olho azul aí, bonitão também, que já pintaram pra parecer, né? Caucasiano. A Bíblia afirma que Jesus nasceu em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, o que deixa claro que seu local de nascença seria a África. De acordo com a Bíblia, Jesus estaria na linhagem de Caim e teria ao menos 5 mulheres negras em sua genealogia: Tamar, Rabé, Batseba e Maria, que são mencionadas em Mateus. Enfim, a velha manipulação ocidental que se desmembrou para outros lados. E aqui é isso que eu queria bater hoje, o papo cabeça, sobre esses destinos que o Cristo teve. Será que ele morreu mesmo na cruz? Será que ele desceu da cruz ali, saiu com a Maria Madalena e foi viver uma vidinha de fazendeiro até os 80 anos? Ou será que recolheram ele da cruz mesmo, como dizem algumas vertentes? José de Arimateia, que levou ele para a França, que teve toda uma história que o Código da Vinci estava lá desmembrando, né? Não é bem aquilo ali, na minha opinião, mas tem um fundamento, sim, de verdade. Leonardo da Vinci is perhaps the most enigmatic figure the world of art has ever produced. This makes absolute sense when one considers he was also a sculptor, architect, musician, engineer, and natural scientist. And although his paintings were of a religious bent, Leonardo was by no means a devout Christian. In fact, some people believe that he inserted subversive messages or secret puzzles in his seemingly religious paintings. Foi distorcido sim. Ai, distorceram toda a coisa do Cristo e nós temos que investigar isso aí a fundo. A primeira tese de que ele não foi crucificado, ou talvez foi, mas não foi uma crucificação normal, que segundo alguns estudos pesquisadores teológicos já confirmaram, a data da Páscoa que eles realizavam lá e comemoravam não era uma data específica para crucificar ninguém não.
Me parece que tem a história de José de Arimateia, que era um nobre senhor no meio das elites lá judaicas, que conseguiu sim defender o Cristo escondido, catou o corpinho dele lá antes de morrer da cruz e preservou o conhecimento, a linhagem dele. A tradução de um pedaço de papiro de quase 1500 anos, encontrado na Biblioteca Britânica, em Londres, Inglaterra, vem causando polêmica. De acordo com a tradução do texto, chamada Evangelho Perdido, é feita pelo professor Barry Wilson e pelo escritor Cynthia Jacobovic. O manuscrito sugere que Jesus tinha uma esposa e 2 filhos e revela alguns detalhes que seriam da vida do Nazareno antes da sua crucificação. Declarações como essa já foram apontadas há 11 anos pelo escritor Dan Brown. Brown assegura que houve a oficialização de matrimônio entre Maria Madalena e Jesus. É uma teoria. Tô aqui debatendo com vocês, não tô inventando não, essa teoria pode buscar, existe, José de Arimateia, tá lá nos apócrifos, tem até um apócrifo do José de Arimateia, vale a pena conferir. Agora tu imagina, puta que pariu, Jesus não morreu, saiu da cruz ferido, né, segundo essa tese. Não. Se a gente começa a pensar mesmo, né? Pode ser sim, pode ser que tudo tenha acontecido. Eles distorceram tanto esses registros aí de Bíblia, manuscritos aí que esconderam para não deixar o povo se esclarecer sozinho, né? Além da manipulação dos termos, então a gente tem que investigar isso aí. Toda a história do Santo Graal, que foi lá pra França, que criaram os templários que protegeram, tudo isso aí tá envolvido sim nessa história de que o Cristo não morreu bem na cruz, não. E aí entra na segunda tese que eu quero trazer para vocês, que além de ter saído vivo de lá, ele ficou assim com Maria Madalena. Declarações como essa já foram apontadas há 11 anos pelo escritor Dan Brown. Brown assegura que houve a oficialização de matrimônio entre Maria Madalena e Jesus. Foi casadinho, bonitinho, tá lá no quadro do Da Vinci, bem claro. Casal sagrado, o casamento alquímico, que tanto falam as tradições alquimistas antigas lá da Idade Média, e que hoje em dia está se comprovando aí com alguns especialistas científicos falando sim que a polaridade positiva e feminina elas são complementares e nunca foram opostas. A gente começa a linkar no Yin Yang, conhecimento oriental, que segundo também esses mesmos estudos do Jesus profundo, dizem que ele teve sim o conhecimento todo o conhecimento oriental teve nas mãos de Jesus. Caminhou entre os essênios, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, Nag Hammadi. Foi, sim, um grande revolucionário na época dele. Não foi só paz e amor, não. Foi um cara de muita atitude, muito rebelde contra o status quo da época. E que, de uma certa forma, eles acabaram usando toda essa imagem, essa força aí a favor do próprio status quo. Como sempre fazem com os mestres, né? Não tem mestre que seja bem entendido aqui nesse orbe de 3D tão denso, tão bagunçado, tão confuso. Se ele foi bem entendido é porque não deve ser um mestre. Olhando para o texto de Mateus 7,6... e observando o contexto dessa passagem, quem está sendo corrigido, como reage à correção? Quem está sendo corrigido, como reage à verdade que é exposta a essa pessoa? Se essa pessoa, quando é corrigida, demonstra resistência, se ela interpreta que ao lançar algo valioso para ela, que é o conselho, que é a verdade, que é a admoestação, que é o ensino da palavra de Deus preciosíssimo, como nós vimos na matéria, se ele interpreta que essas pérolas são pedradas que eu estou dando nele, e é assim que o porco e que o cão vai interpretar, ele não sabe, o cão e o porco não sabe discernir entre pedra e pérola, ele vai interpretar como uma agressão, eu joguei a pérola nele, ele vai achar que é uma pedrada. Se ele reage assim, ele começa a pisotear as pérolas, no caso do porco, ele começa a pisotear, ou seja, a tratar como aquilo que é sagrado, como algo que não tem valor nenhum. Se ele se volta contra mim, irritado, porque entende que eu agredi, e me ataque, o texto é pesado, o texto fala de despedaçar, os cães se voltarem contra nós para nos matar e nos despedaçar. Se isso acontecer, então eu estou diante de porcos e cães. Isso, sabe? Eu fico pensando aqui, matutando com meus botões sobre todas as histórias aí muito incríveis. As próprias frases do Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. Como assim dentro de vós? Estado vibracional, talvez? Acesso a portais, buracos de minhoca dentro da gente, encontrar outras dimensões superiores ou inferiores?
Deve ser por aí a interpretação. As parábolas que o Cristo trabalhava com o povo e inicialmente ele falava assim com o povo, né? Porque entre os discípulos ele devia ter outra linguagem, sim, que foi sim escondida, iniciática. Primeiro, antes de tudo, antes de sair para as massas, ele treinava, ele conversava ali com os seus próprios mais íntimos. Por isso, tanto segredo, né? Começa a viajar, porque tem sim teses orientais, tu começa a pesquisar o budismo, o zen budismo, a história do cristianismo dentro dessa religião, todos eles sabem, é fato sabido, que a cidade da Caxemira, lá no meio da Índia, cercada por milhões de hindus e muçulmanos, budistas, uma cidade, a cidade da Caxemira, uma cidade cristã. In fact, Jesus never died on the cross. The Jewish cross takes at least 48 hours for a person to die, and there have been known cases where people have existed almost 6 days on the cross without dying, because the Jesus was taken down from the cross only after 6 hours. There is no possibility of his dying on the cross. The Russian writer Nikolai Notovich, traveling in India in the 19th century, discovered an ancient manuscript in a Buddhist monastery in Tibet. In his book, The Unknown Life of Jesus Christ, Notovich translated this manuscript, and it tells of a divine child called Isa, born in the 1st century to a poor family in Israel. But if Jesus traveled or returned to the East, surely there would be legends like those in the south of France to support the idea. And of course, there are such traditions. In fact, the people here in Kashmir call their tribe Ben-e Israel and claim to be descendants of the lost tribes. Não se sabe direito os registros de onde é que veio o primeiro cristão para lá. Todas as lendas ali falam, sim, de um ser muito parecido com Jesus que migrou para lá. Muitas tradições orientais cultuam, sim, esse Horshua, ou Horshua, Yeshua, Jesus, como sendo um cara muito diferenciado na época dele. Mais um vacinador, um profeta, não o Filho de Deus, e sim mais um unigênito, ungido, crístico. Roshua Ben Pandira, tem vários nomes aí que já cavaram os pesquisadores em cima do nome, que Jesus não é também só um nome. Jesus pode ser uma linguagem que foi modificando com cada variação de linguagem, que nem Joshua, que pode ser Josué, que pode ser Jason, pode ser o José. Então esses nomes eles vão variando, tem que calcular a epistemologia, não é bem assim sair traduzindo, não. Nome difícil, né? Epistemologia. Palavra que vem do grego de epistem, a formação do conhecimento, a ideia, o conceito. E quando começa a ver, tu começa a perceber que não foi só ele, não, que diversos mestres passaram por aqui. E esse papo da Inquisição da Igreja Católica serviu muito para isso, para eliminar qualquer resquício de qualquer outro mestre que não fosse seguidor dos padrões católicos romanos ali, que estavam sendo planejados para ser impostos para o mundo inteiro, assim como está hoje. Vaticano, mega corporação, maior das corporações, né? Nos manipulando, usando essa mitra romana junto com o poder estatal para nos fuder, como sempre. Abusando aí da fé dos incautos, da crendice dos incautos, né? Porque a fé mesmo é uma matemática precisa. Tu vê o que os olhos não conseguem ver, mas tu percebe, tu capta, tu trilha um caminho que tu consegue visualizar matematicamente. Não tem nada de crença, não. Tu percebe pela lógica e vai trilhando até tu ter a sapiência, como se fosse uma armadura que tu tem a tal da fé. E aí foi se perdendo todo esse conhecimento iniciático do Cristo. Felizmente, tem muitos e muitos aí, professores, vacinadores, que tocam no assunto do Cristo iniciático, que ainda conseguem resgatar. Um dos meus favoritos é o Humberto Rodin, catarinense aí, que estudou em Princeton, teve contato com as maiores inteligências do planeta, e saiu migrando aí junto com outros cientistas, né, depois da bomba atômica, da decepção que foi esses cientistas perceberem que toda a genialidade deles estava sendo usada pelo governo. Muitos deles migraram, no começo do século passado, para muitos lugares do mundo, para fazer as suas próprias pesquisas sozinhos e iniciações. E o Humberto Rodin é um ótimo exemplo de um intelectual fudido brasileiro, um dos maiores cabeças brasileiras, que está totalmente relegado ao esquecimento. Humberto Rodin, mestre Humberto Rodin, salve os grandes mestres. No quinto evangelho do apóstolo Tomé, recém-encontrado no Egito, lemos o seguinte: os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre,
Quando começa o novo mundo de que tu falas? E quando é que vem o reino de Deus? Jesus respondeu: o novo mundo já começou e o reino de Deus já veio, porque o reino de Deus está dentro de vós, mas vós não o vistes. Como se a ética cósmica tivesse sim sempre dentro de nós. As questões internas têm que ser organizadas antes de querer entender a porra toda lá fora. Estava também no oráculo de Delfos: ó homem, queres conhecer os deuses e as estrelas? Conheça primeiro a ti mesmo. Se você deseja ter saúde, libertar-se ou evitar a depressão, ame, porque quem ama é profundamente feliz. Seja a sua melhor versão. Estamos aqui, batendo um papo cabeça, como sempre. Deixamos tudo em aberto, não tem ninguém aqui impondo nenhuma ideia, não. Muito pelo contrário, não acredita em nada que eu tô falando aqui. Vai ter tua própria experiência, meu irmão. Segue aí, minha amiga, pesquisando. Vai fazendo tuas trocas aí, que tu vai começar a encontrar um nexo de tudo isso. É uma ligação de pontos, não adianta, não quebra-cabeça. Quanto mais tu vai tendo peças dele, mais tu consegue ver o panorama total. E aí sim, aí não tem canalizadorzinho de luz de meia tigela que vai te enganar, não tem pastorzinho, não tem guru das estrelas que vai te dizer o que fazer. Tu vai estar ouvindo teu coração, tua voz interna, não tem sistema que te pegue. Tu tá dentro do status quo, mas tu tá consciente dele. Tu viu o verdadeiro dentro do falso. Aí acabou, já é a atitude que tem que fazer. Não tem o que fazer, como que eu vou fazer. Não. Vê, olha fixamente pra coisa. E que o Cristo interno brote sim dentro do teu coração. Que tu sim pode ser o Cristo. Tu pode ser o Buda. Basta saber quem sou eu. Acorde agora. Junte-se a nós!